Bom dia, pessoal. Meu nome é Ketrin, sou estudante da FATEC Bauru. Vou falar um pouco sobre a manutenção dos equipamentos, da manutenção preventiva. Meu grupo, os integrantes são Rafael, Kaique e eu. A gente estuda a matéria de projeto de equipamentos com a professora Adriana. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de manutenção. A manutenção preventiva, ela serve para evitar falhas nos conectores de máquinas ou máquinas industriais, máquinas automotivas. Então é como se fosse uma prevenção para que não houvesse falhas no equipamento, para manter a vida útil dele. Já a manutenção correntiva é uma manutenção onde já ocorre falhas no equipamento, né? Quando ocorre falhas, é preciso fazer uma manutenção correntiva, que você vai lá, faz todos os testes, né, de qualidade do equipamento para que ele volte a funcionar. É quando ocorre uma quebra no equipamento. Então é muito importante fazer a manutenção correntiva, que na verdade nada mais é do que você pegar aquela parte que não está em funcionamento, aquela parte que está quebrada, fazer a troca da peça para manter a vida útil do equipamento. Olá, meu nome é Rafael e eu vou apresentar a parte do ventilador pulmonar. A manutenção preventiva do ventilador pulmonar a cada 3 meses o usuário deve verificar manutenções do cotidiano. Então verificar ressecamento de borrachas, trincamentos nas partes plásticas e conectores e oxidação das partes metálicas e rompimentos de cabos. E também tem a manutenção e a revisão, que a cada 500 horas ou uma vez por ano é bom ser realizada uma visita técnica para ver verificação técnica, que é substituição de válvulas, verificação de concentração de oxigênio, verificação de conectores, controle de bateria e atualização dos LEDs. Agora vai ser falado a parte da bomba de infusão. A manutenção preventiva da bomba de infusão na parte mecânica é mais verificações. Então, ver se os roletes estão rodando livremente, sem obstrução, as engrenagens sem as folgas, observando as folgas, a integridade dos dentes e a lubrificação. E o motor e o circuito elétrico é sempre bom dar uma verificada. A manutenção preventiva é sempre bom ver o alarme de nível do aparelho, ver o funcionamento normal do aparelho, como ele anda normalmente, e o alarme de fim da infusão. É sempre no fim do que o paciente usa a bomba de infusão, sempre emite um alarme do término. E é sempre bom ver os regulamentos de som e o LED que o aparelho mostra. E o alarme da bateria, que ele simula o funcionamento normal dos equipamentos, que desconecte o plug da tomada, verificando o alarme da bateria ao começar a tocar. E continuando, é sempre bom também verificação das chaves de comando e o controle. É para ver o posicionamento de cada dígito das fases de comando e controle de todas as posições possíveis e verificando o que há de alguma irregularidade no funcionamento. E, e verifique também o desempenho do carregador e a bateria do aparelho. Agora eu vou falar um pouco do monitor multiparamétrico. É um equipamento muito utilizado dentro das UTIs, hospitais, porque ele é um medidor de 3, se não me engano, 3 a 4 parâmetros, que é temperatura, saturação de oxigênio,
contração cardíaca, então é um equipamento muito utilizado dentro das UTIs. Então agora eu vou falar um pouco sobre a manutenção deste equipamento. Agora eu vou falar um pouco da manutenção dele. Primeiramente, o gabinete precisa estar limpo, né, e livre de sujeiras antes de levar o equipamento para fazer a manutenção. Referente aos acessórios, são os eletrodos e o gel. E também os conectores têm que estar totalmente livre de rachaduras, né? Tem que verificar se os conectores estão livres de rachadura. Já a fonte de alimentação tem que verificar se ela está ligada na rede e com a bateria, né, acionada. E no caso da fonte de alimentação, sempre verificar se ela está ok, se ela está ligada referente ao equipamento para poder ter um funcionamento dele. Já a parte de substituição de bateria, é sempre necessário verificar se tem a substituição de bateria no equipamento, se a substituição de bateria já foi feita, se não foi feito, para que possa manter a vida útil do equipamento. Agora eu vou falar um pouco sobre os testes quantitativos que são realizados neste equipamento. Primeiro, verificar sempre os alarmes, né, se estão ajustados a 40 a 120 microampere. A calibração média limite é de 5 microvolts e a calibração da temperatura e do equipamento são de 60 a 120 microampere nos simuladores do ECG. Então, na simulação tem que estar sempre essa calibração mediante aos testes, né, na hora que você vai fazer o teste no equipamento para manter a vida útil dele. Já a parte da fio terra, né, corrente de fio terra, tem que ter sempre 5 volts necessários, 5 ohms, né, que é a parte do fio terra do equipamento, e a corrente de fuga, que é de 300 microampere. Então é necessário sempre fazer esses testes antes de colocar o equipamento para o funcionamento novamente. Agora eu vou falar do tempo da manutenção, qual o tempo que ela é realizada, né, de quanto em quanto tempo, isso é muito importante para a gente saber, para poder utilizar o equipamento nos hospitais, nas clínicas e demais outros locais do ambiente de saúde. A manutenção preventiva é realizada de 6 em 6 meses, a calibração, que é a calibração dos cabos, dos conectores, dos eletrodos, é realizada em cada 6 meses também, e a segurança elétrica do equipamento, que é a segurança eletrônica, elétrica, né, de válvulas e tudo mais, é de 12 em 12 meses por ano. Vou falar um pouco sobre alguns aspectos, né, que podem causar problemas no equipamento. Por exemplo, ruídos, né, pode acontecer de o equipamento ter ruídos, a má manutenção feita, né, pelo técnico da manutenção. Então, se o técnico não observou todos os testes quantitativos que devem ser realizados no equipamento, também pode ocorrer causas de quebras, né, no equipamento. E o mau uso de quem vai fazer o exame, de quem vai deslocar o equipamento de um espaço para o outro dentro do hospital ou dentro da clínica também pode prejudicar a vida útil do equipamento. Fora os cabos, né, se acontecer alguma quebra de cabos, né, um mau uso da conexão dos cabos, também pode dar problemas no equipamento, e a movimentação do paciente ao fazer o exame também pode prejudicar. Então, todas essas partes a gente tem que estar orientando sempre o uso do equipamento, né, e orientando quem vai fazer a manutenção e quem vai utilizar, para que o equipamento se mantenha na vida útil dele. Aqui nessa parte eu coloquei alguns aspectos de segurança, a parte eletrônica, que dá para a gente dar uma pesquisada nessas normas, né, o que fala sobre ela, sobre a parte de segurança, tanto de quem vai fazer a manutenção, quanto de quem vai utilizar o equipamento. Então aqui estão algumas normas, que geralmente é utilizada pela NBR, né, que é uma norma da saúde mesmo, sobre como utilizar a parte eletrônica de segurança do equipamento. Agora eu vou falar um pouco dos eletrodos, né? Para quem não conhece, são os cabos utilizados no equipamento, no exame, né? Então, assim, para manter a vida útil desses cabos, que é muito importante para manter o equipamento em vida. No caso, tem o cabo de 10 vias,
né, do equipamento e o cabo de 3 a 5 vias. Tem uma diferença deles. De 10 vias, os conectores são maiores e os de 3 a 5 vias, os conectores são menores. Então, para manter a vida útil dos cabos de 10 vias, é não puxar, né, com força os ranchos do cabo, os cabos, né, não puxar, nunca fazer a puxação desses ranchos com força, porque pode quebrar o cabo. No caso também não verificar, né, se o cabo está sempre limpo, né, evitar o acúmulo de gel quando for efetuar a limpeza nesses cabos, né, é muito importante. Quando você for fazer a limpeza desses cabos, porque geralmente suja, né, muda de um paciente para outro, então acaba acumulando resíduos nesses cabos. Quando for fazer a limpeza, tem que ser com gel, apenas uma gota, porque sempre verificar após fazer a limpeza desses cabos se tem algum acúmulo de gel. Já o cabo também de 3 a 5 vias, também tomar cuidado, né, não puxar o fio quando for retirar o equipamento, para que não haja quebra. Limpar também sempre com gel esses cabos. Como eu falei, mais ou menos uma gotinha de gel já dá para fazer a limpeza do equipamento. E sempre verificar, né, se os eletrodos, se devem ter algum desgaste nos eletrodos do equipamento, que é essa parte maiorzinha do equipamento, sempre verificar se tem algum desgaste neles, se tem algum desgaste nos fios. Agora eu vou falar um pouquinho também dos eletrocardiógrafos, que é uma peça descartável do equipamento, só que também é necessário sempre verificar e fazer a troca de um paciente para o outro. Por mais que essa peça seja pequena ou talvez minúscula no equipamento, tem que sempre estar verificando, né, a parte metálica, se está suja, se está com resíduo, se juntou algum tipo de ruído, né, no equipamento, na parte dos eletrocardiógrafos. Esses eletrocardiógrafos, eles são descartáveis também. A única parte que tem que fazer a limpeza é a parte metálica do equipamento, que essa imagem de cima que eu coloquei para vocês estarem verificando é a parte metálica. Então tem que ser sempre limpa a parte metálica de um paciente para o outro, ou quando fizer a troca, né, sempre informar o técnico de enfermagem para fazer a limpeza ali com um paninho úmido de gel, apenas uma gota também. Já os eletrodos descartáveis, eles vocês podem estar retirando, né, e descartando, só que claro, na central de materiais específico de descartes do hospital. Agora eu vou falar para vocês um pouco da parte da manutenção do desfibrilador cardíaco, que é muito usado, né, nos centros cirúrgicos, hospitais, clínicas, médicos, técnicos de enfermagem. Então é muito importante a gente ter conhecimento na área da manutenção deste equipamento. É um equipamento onde é um equipamento eletrônico, né? É muito utilizado. E outras coisas, tem que evitar sempre, quando for fazer a limpeza desse equipamento, sempre evitar desgastes, né? Verificar os desgastes na peça, sempre fazer a limpeza da placa, né, de circuito desse equipamento e também sempre verificar a inspeção geral de cada 6 em 6 meses. Então, a inspeção geral deste equipamento funciona dentro dos hospitais ou clínicas dentro de 6 e 6 meses. E os testes qualitativos também são realizados dentro de 6 em 6 meses por ano, né? A cada ano são realizados 6 em 6 meses para que possa manter a vida útil deste equipamento também. Agora eu vou falar um pouco dos cuidados especiais, né, que tem que ser realizados neste equipamento. Nunca realizar testes sozinho, sempre com um técnico ou alguém mais especialista na área de manutenção do equipamento. Nunca tocar ou segurar as partes condutivas, né, do equipamento, as partes elétricas. Nunca realizar testes de manutenção em todos os equipamentos sem verificar a parte elétrica ou quantitativa do equipamento ou verificação de cabos. Então, nunca realizar esses testes sozinho, sempre realizar ao lado de um técnico, ao lado de alguém com conhecimentos na área específica de manutenção, né, deste equipamento dentro do hospital ou da clínica. Existe também na manutenção preventiva as inspeções qualitativas. Então, são inspeções visuais e os resultados incluídos na planilha com o histórico do equipamento. Então, na inspeção visual,
É sempre bom verificar o chassi, o painel, o carrinho, o suporte e os pedestais de fixação. E também é sempre importante a verificação de cabos de alimentação, conectores de conexão de pás, fusíveis e todos os eletrônicos do equipamento. E continuando nas inspeções qualitativas, e é sempre bom reparar ou olhar a bateria e os carregadores. E também é sempre estar verificando os indicadores, mostrando a luminosidade das telas e como que é o funcionamento no cotidiano. E verificar os alarmes dos seus sinais audíveis. E sempre bom confirmar os cabos de alimentação, que é sempre bem importante no aparelho. Queríamos agradecer pela compreensão E a atenção de e todos, muito obrigado por estar fazendo esse trabalho junto com vocês. Foi um prazer.